Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o lema de Borel-Cantelli. Para começar, nós precisamos de algumas definições. Então, agora nós vamos tomar uma sequência não de variáveis aleatórias, mas de eventos. Uma sequência de subconjuntos do espaço amostral. Tá? Então, para estar bem definido isso, tem lá um espaço amostral, uma sigma-álgebra, esses camaradas são elementos dessa sigma-álgebra e uma medida de probabilidade. Tá? Nessas condições, definimos, ou é uma notação na verdade, os seguintes conjuntos. Eu vou escrever lim_sup, quando n vai para infinito, dos ANs. Isso aqui é só uma notação para o conjunto que vai aparecer do lado direito da igualdade. E isso é a interseção da união dos AKs. K. E o lim_inf, quando n vai para infinito, dos ANs, também isso é apenas uma anotação para um conjunto. Qual conjunto? Esse que eu vou botar do lado direito da igualdade, que é a união da interseção dos AKs, dos termos daquela sequência de eventos aleatórios. Tá? Então, a despeito, né, da notação um pouco estranha, é um nome que se dá aí, tem um motivo um pouco mais técnico, para esses conjuntos aqui. Tá? Então notem, a interseção começa em N, e daí a união é a partir de K. E a mesma coisa aqui. E de fato, usando as leis de Morgan, que a gente vê lá no comecinho de probabilidade, aquelas coisas de teoria dos conjuntos, lim_sup de AN vai ser o lim_inf dos AN complementares. Umas observações importantes aí, que é o seguinte, né? Os ANs lá, os lim_sup de AN, tudo isso são subconjuntos do espaço amostral, e o que caracteriza pertencimento a esses conjuntos é assim, tá? É a seguinte condição. Então, um evento elementar pertence, vou omitir aqui o n indo para infinito, tá? Pertence a esse evento aqui, se e somente se, para todo n, natural maior ou igual que 1, existir um k, ou existe um k, maior ou igual que n, também natural, para o qual o ômega pertence ao AK. Certo? Isso vem da própria definição de uniões e interseções de conjuntos, né? Então, dizer existe um índice para o qual pertence aquele conjunto significa estar na união, né, percorrendo os índices dos conjuntos envolvidos. Existir união. Se é para todo índice pertence ao conjunto, isso significa interseção, né, naqueles índices que indexam os conjuntos. Tá? Por essa razão, tá, é costumeiro escrever o seguinte:
Esse conjunto também se escreve, tá? Quando n vai para infinito, vou deixar implícito aqui, como sendo o evento a n infinitas vezes. Tá? Quem for para um texto em inglês aqui vai ver que isso aqui aparece como infinitely often ou só I/O, certo? Então, dependendo do livro, é um livro mais avançado, de repente o camarada vai escrever só a N, I/O, e você tem que saber, ele está se referindo a esse conjunto aqui, e de fato, isso é mera anotação também, ele está se referindo à interseção das uniões dos AKs. Tá? A terminologia é um pouco enganosa, porque o evento AN não ocorre infinitas vezes, né? O que você tem é uma sequência de eventos e dizer que o ômega está no lim sup significa que eventos que estão nessa sequência ocorreram infinitas vezes, né? Lembrando lá da probabilidade, da introdução à probabilidade, né? Você pega um ômegazinho ali, um evento elementar no espaço amostral e um determinado evento, certo? Se você interpreta esse ômegazinho como resultado do experimento, né, ou como estado da natureza, etc., né? Então, o ômegazinho é o que aconteceu, e você olha para um evento A, você vai dizer, ocorreu o evento A? A resposta é sim, se o ômegazinho é um elemento de A, não, se o ômegazinho não é um elemento de A. Então, quando você tem uma sequência infinita de eventos e o ômegazinho que você pegou está no lim sup dessa sequência, o que você está dizendo é que termos da sequência ocorreram infinitas vezes. Tá? Então vem daqui essa terminologia, mas é um pouquinho enganosa porque não é um AN fixo que ocorre, e sim termos dessa sequência que vão ocorrer infinitas vezes. Da mesma forma, isso aqui é um R, tá? Nós temos que um certo ômegazinho pertence ao lim_inf da sequência de eventos AN, se e somente se, lembrando, o lim_inf é a união das interseções, se e somente se existe um n maior ou igual que 1, tal que, para todo k maior ou igual que n, vou botar aqui, né, ômega pertence a k, certo? E também, por convenção, nós escrevemos, ou adotamos a notação em que o lim_inf dos ANs, quando n vai para infinito, de fato aqui não é bem n indo para infinito, né, porque é justamente uma união, interseção, então, para ser sincero, a notação não é a melhor possível, mas ela é bem consagrada, a gente tem que aprender, né? Então, eu escrevo isso assim. Ocorrência de AN para todo n suficientemente grande. Tá? De fato, se um ômega está nesse evento aqui, isso quer dizer que ele pode não estar nos primeiros 200, pegaria n igual a 200, mas a partir dali ele está em todos. Certo? Então, daquela sequência de eventos A1, A2, A3, a partir de um determinado termo, todos eles ocorrem, né? Em que a linguagem ocorrência de um evento é aquela que a gente viu lá atrás em introdução à probabilidade. Então tem essa terminologia aí, e talvez não seja a melhor possível mesmo, mas é consagrado, a gente precisa aprender, tá?
Não vou fazer todas as configurações aqui do espaço amostral, etc. Eu só vou especificar quem são os ANs e dizer daí como interpretar o lim-sup dos ANs. Então seria pegar, por exemplo, o AN como sendo ocorrência de cara no enésimo lançamento de uma moeda, e nesse caso, né, então está implícito aqui, o experimento é aquele da videoaula anterior, né, infinitos lançamentos de uma moeda. Né. Lá era equilibrado, aqui não precisa falar equilibrado porque eu nem vou colocar medidas de probabilidade aqui. Né. O adjetivo equilibrada é interpretado como significando que a probabilidade de cara em qualquer lançamento é 1/2, aqui eu não vou falar de probabilidade, então não precisa, mas o experimento é um lançamento ou uma sequência infinita de lançamentos de uma moeda. E, bom, para eventos, para ser bem preciso, para uma sequência de eventos assim definida, o lim-sup dos ANs significa ocorrência de infinitas caras. Certo? Então aqui está lidando com infinitos, né? Não é a coisa mais intuitiva do mundo. A ideia é que, né, lá no fim dos tempos, se eu olhar para a sequência inteira, infinita de lançamentos, e ficar procurando caras, eu vou encontrar infinitas delas. Certo? Outra maneira de pensar é que caras nunca deixam de ocorrer, né, à medida que o experimento de lançar essas moedas sucessivamente é continuado. Tá? Quem não quiser olhar para o infinito como algo que se concretizou, aí pensa, o camarada está lá jogando moeda, jogando moeda, jogando moeda, e esse é o evento em que elas nunca param de acontecer. Tá? E o lim-inf dos ANs significa que, vou escrever, não é bem isso, né, mas a partir de um ponto, ou a partir de um lançamento, bom, aspas dentro de aspas, vou botar assim. A partir de um certo ponto, só ocorrem caras. Certo? Então a gente imagina, assim, tentando usar a intuição, né, que se eu estiver lidando com uma moeda honesta e eu ficar jogando ela, eu nunca vou parar de observar caras. Né? Mesmo que eu tenha coroa, 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 uma hora vai dar cara de novo, porque aquilo ali é um evento possível e cada vez que eu repito esse lançamento, né, tem uma chance de acontecer, uma hora acontece. Tá? E o lim-inf a gente imagina que não vai acontecer, justamente por ser o complementar dos lim-sups ali. A não ser que eu pegue uma moeda de duas caras, daí certamente ocorre o lim-inf dos ANs. A partir do primeiro lançamento só ocorrem caras. Mas isso é mais raro. Né? E essas afirmações que eu fiz, ou essas intuições que eu tentei passar, já estão colocando em cima aí uma probabilidade, ou um modelo probabilístico para descrever esses lançamentos. Tá? As definições de lim-sup, lim-inf não precisam de nenhuma probabilidade para que sejam introduzidas. Tá? Então acho que agora a gente pode passar para o lema de Borel-Cantelli. Então, isso na verdade mereceu o título de
teorema, mas vamos lá. É o lema de Borel-Cantelli. E ele diz o seguinte: se você pegar uma sequência infinita de eventos aleatórios, certo? Em um espaço de probabilidade, ômega A P. Tá? Não tem muitas hipóteses, só os objetos com os quais a gente está lidando é essa sequência de eventos. E vale o seguinte: primeiro, se as probabilidades desses eventos forem somáveis, então a probabilidade do lim sup dos ANs é zero. Por outro lado, se os ANs, vou escrever assim, tá? Forem independentes, e aquela soma divergir, então a probabilidade do lim sup dos ANs é igual a 1. Tá? Então, no item 1 aqui, né, tem menos hipóteses, eu estou dizendo que se essa soma convergir, sejam os ANs independentes ou não, a probabilidade desse evento aqui é zero. No item 2 eu estou dizendo que se a soma convergir no caso em que os ANs são independentes, então a probabilidade desse evento aqui é 1. Certo? Como o item 2 vale para ANs que são independentes também, né, no caso de ANs independentes está caracterizado uma coisa bem interessante, que é o seguinte: um evento desse tipo aqui, quando os ANs são independentes, necessariamente ele tem probabilidade 0 ou 1, não tem meio termo. Tá? Em outros casos não, né? Se você tem, por exemplo, os ANs podem ser todos iguais, né? Digamos, a N tem probabilidade 1/2 tá? Para todo N, é sempre o mesmo evento. Daí, obviamente, que essa soma aqui diverge, mas a probabilidade do lim sup é igual, né, tomando interseções e uniões desses ANs, sendo eles todos iguais, daí eles vão, né, não vai mudar nada ao se tomar interseções e uniões, então o lim sup deles é o A1, por exemplo. Certo? Daí a probabilidade do lim sup é a probabilidade do A1, que é 1/2. Tá? Então se os eventos não forem independentes, como é o caso em que eles são todos iguais, certamente isso aqui não vale. Tá? Um corolário, um caso especial do lema de Borel-Cantelli é o seguinte: vamos considerar uma sequência de ensaios de Bernoulli independentes.
com probabilidade Pn de sucesso no enésimo lançamento. Ensaio, né? Moralmente é lançamento. Né? Você tem moedas com probabilidade Pn de dar cara, e você vai lançar as moedas infinitas vezes. Tá? Nessas condições vale o seguinte. Tá? Então a independência já está nas hipóteses ali. Primeiro, se a soma das probabilidades de sucesso é finita, então a probabilidade de eu observar infinitos sucessos é 1. Por outro lado, droga, falei errado, fiquei com preguiça de apagar, tá? É ao contrário, né? Aqui é 0. E por outro lado, se a soma das probabilidades de sucesso divergir, aí sim a probabilidade de eu observar nesses infinitos ensaios, infinitos sucessos, aí sim essa probabilidade é 1. Tá? Então é bem direto para ver que isso é um corolário do lema de Borel-Cantelli. Tá? Em particular, se os PNs são todos iguais a 1/2, que é o caso particular de infinitos lançamentos de uma moeda, em que infinitos lançamentos independentes de uma moeda com probabilidade 1/2 de cair cara, em que eu estou chamando cara de sucesso, então eu vou observar infinitas caras com probabilidade 1. Tá? Essa é a interpretação do corolário aqui. Mas poderiam ser moedas distintas, né? Se eu diminuir a probabilidade de cara suficientemente rápido, né, de forma que essa sequência de somas parciais convirja, então pode ser que eu observe a partir de um determinado ponto apenas coroas. De fato, esse é o caso em que eu pego a partir de um ponto os PNs todos iguais a 0. E eu acho que a nossa intuição funciona relativamente bem. Né? Eu estou jogando moedas que têm probabilidade PN de dar cara no nésimo lançamento. Se eu botar PN igual a 0 a partir de um determinado N, e dali por diante sempre 0, então eu estou a partir daquele ponto com probabilidade 0 de dar cara e consequentemente, né, bom, tá claro que daí vai ser somável, porque é uma soma finita de fato, e aí está mais ou menos dentro da nossa intuição que eu não vou observar infinitas caras, porque a partir de um determinado ponto eu moralmente peguei uma moeda de 2 coroas. Tá? Então a intuição é mais ou menos nessas linhas. Então, finalmente, estamos aptos a enunciar e entender aquele que alguns chamam de teorema do macaco infinito. Opa. Certo? Esse é um exemplo que ninguém pode passar por um curso de probabilidade sem ver.
É um dos itens obrigatórios aí. E nós finalmente temos as ferramentas que nos permitem entender esse enunciado aqui e interpretar corretamente o que está acontecendo. Então, a gente dá uma descrição do problema que é mais ou menos nessas linhas. Posicionar. Vamos lá. Instruções, tá? Posicione um macaco em frente a um teclado e observe-o digitar. No instante em que o texto digitado apresentar alguma discrepância em relação ao Hamlet de Shakespeare, interrompa-o o macaco, né? Alimente-o com uma banana e reinicie o procedimento. Tá bom? Esse é a iteração, tá? Agora, vamos definir um número pzinho, que é a probabilidade do seguinte evento. O evento em que o macaco digita a obra Hamlet inteira sem erros. Concluindo no enésimo ensaio. Vou botar assim, no enésimo ensaio. Tá? Supondo que P é maior que zero, vamos lá. A ideia que está por trás aqui é que o macaco vai atacar o teclado de maneira completamente aleatória. Claro, isso não tem nada de realista nesse teorema do macaco infinito, etc. O que está sendo dito é, se você digitar aleatoriamente as teclas do teclado, uma hora, utilizando o lema de Borel-Cantelli, você vai enxergar qualquer texto que você quiser digitado inteiramente, sem erros. Tá? Então, a brincadeira aqui é colocar o macaco na jogada, mas o que está sendo representado é um mecanismo em que as teclas do teclado ou da máquina de escrever
são apertadas sequencialmente de forma independente e completamente aleatória. Tá? E a suposição de que, né, a probabilidade desse evento é positiva corresponde a, né, faz sentido porque corresponde a você prosseguir uma determinada string de letrinhas aí, né? E cada vez que eu ataco o teclado aqui, eu, ou o macaco, ou o mecanismo aleatório, seja o que for, tem probabilidade 1 sobre, vamos lá, 26, tá? De eu acertar cada uma das letrinhas que compõem o alfabeto. Vamos esquecer que existe espaço, ponto, etc., só para facilitar. Tudo bem? Então, se eu estou pensando num texto que tem 200 palavras, tá, um textinho curto, a probabilidade de eu acertar né, em digitar o texto completo em 200 tentativas significa a probabilidade de eu consecutivamente apertar todas as letras na ordem certa. Cada vez que eu faço isso tem probabilidade 1 sobre 26. Eu tenho que fazer isso 200 vezes sem errar. Então isso é a probabilidade de 200 sucessos em 200 ensaios de Bernoulli, em que a probabilidade de sucesso é 1 sobre 26. Tudo bem? Claro que para o nosso computador isso é zero, mas 1 sobre 26 elevado a 200, né, é um número estritamente positivo, embora ridiculamente pequeno. Né? Hamlet tem bem mais do que 200 palavras, então seria né, de novo, esquecendo espaços, pontos, etc., seria 1 sobre 26, tudo isso elevado a um expoente gigantesco, que é o número de, eu falei palavras, mas na verdade temos que pensar, né, em termos das caracteres, número de letras que tem na obra. Então é bem mais, né? Deve ser da ordem de 20 mil, talvez, tá? Talvez mais. Mas então a probabilidade de você, né, procedendo dessa maneira com esse mecanismo de apertar as teclas sequencialmente, de maneira independente e completamente aleatória, né, para que você digite um texto que tem 20 mil caracteres, digamos, em 20 mil pressionadas de botão, né, o modelo para isso diz que a probabilidade desse evento é 1 sobre 26 na 20 mil. Então daí sim estamos lidando com um número ridiculamente pequeno, mas ainda assim positivo. Tá? Então, depois dessa digressão, vamos voltar para cá. Né? Supondo que essa probabilidade é positiva, né, temos, pelo lema de Borel-Cantelli, o seguinte: a probabilidade do evento em que em algum momento o macaco digita o Hamlet inteiro sem erros, essa probabilidade é 1. Tá? Apenas uma observação aqui.
o que está acontecendo é um experimento composto, certo? Os ensaios de Bernoulli que a gente está considerando não são cada vez que o macaco digita no teclado, e sim cada vez que eu tento fazer ele digitar o Hamlet inteiro. Tá? Então, eu vou escrever isso, tá? Os ensaios de Bernoulli correspondem a cada tentativa de observar o macaco digitar o Hamlet inteiro. Cada um desses ensaios, dentro dele você tem uma outra estrutura de ensaio de Bernoulli. Vamos pensar ali de novo que são apenas 26 caracteres, né? Então, o macaco está fazendo, né, sucessivamente, ao digitar as teclas aleatoriamente de forma independente, ele está executando ensaios de Bernoulli. Tá? Então, se a primeira letra do Hamlet for a letra A, né, para que ele tenha sucesso, ele precisa apertar a letra A na primeira tentativa dele. E isso tem probabilidade de 1 sobre 26. Certo? Depois, de novo, e de novo, e de novo. Então, ele está, né, dentro de cada ensaio de Bernoulli em que eu estou esperando ele digitar, né, ou estou chamando de sucesso ele digitar a obra completa, dentro de cada um desses ensaios tem uma estrutura de ensaio de Bernoulli também, certo? Que corresponde a ficar observando ele né, digitar sucessivamente, e cada uma das vezes que ele ataca a tecla, isso tem uma chance de sucesso e uma chance de fracasso. Mas daí nós não estamos chamando de sucesso aqui a mesma coisa que representa o sucesso no ensaio de Bernoulli global, ali, onde sucesso significa digitar a obra completa. Tá? Então, na verdade, esse exemplo ilustra como asserções que envolvem probabilidades são difíceis de serem interpretadas quando a gente se refere a coisas do mundo real, né? Ainda mais se a gente considerar coisas que envolvem limites, infinito, etc. Porque, inclusive, né, esse exemplo é tão famoso que os camaradas vão lá e fazem experimentos e tal para ver o que acontece, e é um fracasso completo, né? Não se chega nem perto. Né? Se tu observar um macaco digitar a página inteira do Hamlet sem errar, né, isso já tem uma probabilidade ridiculamente baixa. Então, possivelmente, né, se a gente tivesse uma ordem de grandeza aí de muitas e muitas e muitas durações, né, da existência de um universo inteiro, daí talvez, depois de todo esse tempo, você observasse, enfim, um macaco digitar uma obra completa. E não precisa ser a do Hamlet, né? E a questão é a artificialidade do exemplo, né? Você não dispõe de tempo infinito, nem de macacos infinitos, então, na prática, pode tentar aí largar quantos macacos você quiser por bastante tempo, na escala de grandeza que nós estamos pensando, aqui nas escalas de tempo que nós estamos pensando, não vai acontecer isso. Tá? E daí tem estudos interessantes aí que, se você colocar uma estrutura de aprendizagem no meio, né, algo que tente emular um processo evolutivo, aí tem chance das coisas convergirem mais rápido, né? Então, se de alguma maneira, né, após a execução de um ensaio, você aprendeu alguma coisa ali, né, em particular, digamos que você simplesmente comece da onde parou, né?
aí as coisas começam a ficar mais interessantes e tem mais chance de, depois de um tempo, aparecer a obra inteira. De fato, no caso limite, em que o aprendizado é perfeito, ou seja, no ensaio seguinte, o macaco inicia, né, exatamente de onde parou, ele só apaga a letrinha que ele errou e a partir dali começa a digitar aleatoriamente. Né, dá para ver que as coisas vão ir bem mais rápido. Né? Então, esse segundo exemplo aí que eu falei, talvez valha a pena pegar aí, não um livro inteiro, não uma obra completa, mas uma palavra talvez, e ver quanto tempo você demora para digitar uma palavra se você faz isso. Né? Chuta a primeira letra, se acertar, mantém, se errar, chuta de novo. Né? Se acertar uma hora, você vai acertar. Né? E daí ela está parada. Daí você chuta a segunda letra, se acertar, mantém, se errar, chuta de novo. E assim por diante. Né? Daí vê que depois de um tempo relativamente curto, aí, você vai ter digitado a palavra inteirinha, né? Sem ter que esperar muito. Certo? Então, né, o lema de Borel-Cantelli nos premia com esse exemplo aqui, que, como eu disse, é um item obrigatório num curso de probabilidade, certo? Até para dar uma parada, pensar um pouco em como interpretar os enunciados e tal. Mas o lema de Borel-Cantelli também ele é bem importante assim, em probabilidade teórica, porque, bom, em primeiro lugar, ele ilustra algo que eu mencionei ali atrás, né? Você tem uma classe de eventos que necessariamente tem probabilidade 0 ou 1. Né? Então, lim-sup de uma sequência de eventos independentes ou é 0 ou é 1. Isso é bem interessante, não tem meio termo. E a outra importância do lema de Borel-Cantelli é que, bom, justamente essa propriedade, né, das coisas bifurcarem em 0 ou 1, essa propriedade nos ajuda a provar uma lei forte dos grandes números. Né? Com sorte, a gente vai conseguir fazer isso. Então, acho que por hoje era isso aí. Nos vemos num próximo vídeo. E era isso.